Hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma das maiores dúvidas que eu tinha quanto ao aluno de graduação, que é como as pessoas têm ideias. Como as pessoas sabem que o que elas estão trabalhando é interessante, como que elas carregam essa ideia, como que elas tornam esse sonho, vamos dizer assim, realidade. O vídeo vai ser estruturado da seguinte forma. Primeiro eu vou contar para vocês uma resposta que eu tive de um professor, que foi meu professor durante a graduação, e eu perguntei para ele isso, e toda brecha que eu tinha eu perguntava para os professores. Eu vou compartilhar essa resposta em específico porque ele foi em bastante detalhe. E depois eu vou falar sobre o processo criativo no meu trabalho, que vou comentar para vocês como que surgiu a ideia do meu paper, que eu considero até agora o mais significativo dentro da minha área e o que foi melhor recebido pela comunidade. E eu vou falar dos processos todos, de como que isso surgiu e de como que isso só aconteceu porque eu escrevi um outro paper muito mais trabalhoso que não foi tão bem recebido, que não foi tão impactante. Então, vamos começar com essa resposta do professor. Primeira coisa, eu mandei esse e-mail para ele assim que a gente desenvolveu certa relação além, né, de aluno-professor. Você começa a tirar dúvidas, começa a perguntar outras coisas, começa a ter interesse na área que ele trabalha. Eventualmente eu vi que ele tinha submetido alguns papers para publicação e eu perguntei para ele, cara, como que funciona isso? Como que você, que já tem essa experiência toda, como que surge uma ideia? Esse paper em especial dele não tinha nenhum aluno envolvido, o que é mais místico ainda se você for pensar, porque professores no geral trabalham com os alunos, então um paper só com professores trabalhando é mais raro. A resposta dele foi a seguinte: não tem nenhum incômodo em responder essas perguntas. Lembro que quando eu estava com a sua idade, para mim também o processo de pensar no artigo era algo misterioso. O que posso te dizer é que você aprende como proceder com a experiência, trabalhando com várias pessoas diferentes e lendo muita literatura. Precisa ter paciência, que vai demorar muito antes de você ter ideias para um artigo, mas isso é natural. O importante é continuar tendo curiosidade e se fazendo perguntas. Numa certa altura, você vai ver que as perguntas vão ser de qualidade suficiente para gerar um artigo. No caso específico do artigo que falei, a ideia veio da seguinte forma. Um colega de trabalho trabalhou na fenomenologia de neutrinos, que são neutrinos de mão direita, não levem os termos complicados aqui a sério, no LHC, né, no Large Hadron Collider, alguns meses atrás. Com um outro colega, eles repararam que a fenomenologia poderia ser modificada assumindo uma simetria de sabor. Foi nessa altura que eles vieram nos visitar aqui e que a gente conversou sobre os projetos no quais estávamos trabalhando. Como eu já trabalhei em coisas parecidas que juntavam a parte teórica desses dois estudos fenomenológicos que eles conduziram, reparei que tinham dois aspectos que poderiam ser adicionados à supressão devido à simetria de sabor. Ele descreve exatamente esses processos de supressão e juntando tudo isso, notamos que ninguém tinha posto essas informações de forma concisa, unificada, e insistimos nessa ideia e trabalhamos no projeto. No final, juntou mais gente e o artigo saiu. Foi dessa forma que ele narrou essa experiência. Então, tem alguns ingredientes aqui que vão ser recorrentes nesse tipo de história. Primeiro é a exposição. Ler muita literatura, estar antenado do que está acontecendo na área e ficar pensando, questionando os artigos que você está lendo. A gente vê muitas vezes por aí, né, nós vemos por aí muitas pessoas, às vezes, usando argumentos de autoridade, né? Ah, tal artigo foi publicado em tal lugar, tal artigo foi publicado por tal pessoa, essas pessoas são confiáveis e tal. Mas, no geral, dentro do conteúdo que é consumido diariamente na academia, né, você está lendo os artigos que são publicados primeiro numa plataforma que é livre, né? Então, chama Archive, você coloca os artigos de diversas áreas lá, e você vai lendo isso antes dele passar por qualquer processo de referir. É como se fosse o referir, né, a avaliação da própria comunidade que aquele artigo está inserido. Então, antes do artigo, assim, você já nota se o artigo vai ser importante ou não com a sua leitura, com a sua crítica, que isso é o mais importante. Eu digo aqui e repito, não importa o quão importante você acha que seja um artigo, até você entender ele. E isso é a parte mais complicada, porque entender um artigo demanda muito tempo, demanda preparação, demanda estudo, então é diferente quando você lê e entende ele quando você acredita em alguém. E o crivo, né, o teste de passar numa revista de grande impacto ou ser uma pessoa que você confia e escreveu, esses testes são importantes? São, mas eles não são fortes. Mas, se você gosta de argumento de autoridade, o artigo que eu vou te falar aqui que eu escrevi foi publicado numa revista de impacto na área, que é uma revista bem importante, chama Physics Review Letters. Mas vamos por partes. Então, a parte de exposição e a relação disso com criatividade é muito importante.
Depois é importante você discutir com mais pessoas essa ideia, vocês serem meio que advogados do diabo com essa ideia. E eu acho que o que mais me motiva a pensar diferente é, enquanto eu leio um artigo, eu ter as minhas questões. Ler isso na força do ódio, questionando, tipo, só de ler o título eu já começo a me questionar o que aquele artigo quer dizer, para onde que ele quer levar, por que ele está escrevendo essa narrativa dessa forma, e quais questões que eu posso tirar dali, e quais questões que eu estou vendo que eles estão deixando um pouco em aberto e eu posso talvez usar em um outro trabalho. Além disso, eu também olho as ferramentas que eles usaram, porque elas podem ser muito úteis fora daquele contexto. Então esse tipo de coisa foi o que foi despertando de certa forma a minha curiosidade e foi como eu fui me sentindo mais confiante de ter minhas próprias ideias. Agora vamos começar aqui com os meus artigos. Tudo começa lá no final da pandemia, né? Mais ou menos da metade para o final, quando um colega, eu também, né, defendemos nosso mestrado, e o meu mestrado foi num tópico completamente diferente do que foi esse artigo, só que eu não consegui publicar nada com o meu mestrado, porque a gente ficou esperando dados, né? Um mês antes de eu terminar, a gente escutou uma palestra de uma colaboração experimental que eu estava usando os dados deles, e eles falaram que iam soltar, né, dados novos, atualizar os dados que eu estava usando. Então, não fazia muito sentido a gente submeter o trabalho, sendo que no mês seguinte iria ter um anúncio novo, e qualquer conferência que eu fosse, as pessoas iam perguntar, o que acontece com os dados novos, e aí eu não ia ter feito análise para os dados novos. Então acabou que a gente ficou esperando isso, só que eles nunca soltaram esses dados, e aí o meu mestrado já tinha acabado, o estudo mesmo, depois de algum tempo, não ficou tão interessante, aí a gente acabou desistindo dessa ideia. Só que o meu colega, em contrapartida, no mestrado dele, quando ele terminou, um dos professores da banca ficou muito animado com o projeto, começou a fazer várias perguntas e viu possibilidades de aumentar algumas coisas. E aí juntamos esforços ali e começamos esse trabalho que durou mais ou menos uns 2 anos aí. Então é um paper enorme, é um paper muito complicado de escrever, papers que passam de 15 páginas são absurdos, assim, são complicados, é difícil digerir essa informação toda, é difícil colocar ela de forma ordenada, era o nosso primeiro artigo praticamente, então ficou talvez escrito muito de uma maneira confusa, mas e não foi tão importante assim, né? No fim das contas eu não acho que a informação que a gente construiu ali foi bem passada. Mas o artigo é interessante, é um artigo que me preparou, e aqui vem a parte mais importante. Esse artigo eu tive que fazer tanta coisa, foi um trabalho de quase 2 anos, eu tive que fazer tanta coisa de mão na massa, assim, calcular tanta coisa, que eu aprendi diversas ferramentas, eu aprendi diversas coisas sobre teoria, aprendi diversas coisas sobre construção de um modelo, eu aprendi tantas técnicas, que esses 2 anos, em termos de reconhecimento sobre esse trabalho versus esforço empregado, foi muito ruim o balanço. Esse trabalho é muito pouquinho reconhecido, ninguém fala dele, foi muito pouco o custo-benefício, vamos dizer assim. Porém, em termos de esforço e retorno, para mim foi absurdo, absurdo. Muitas coisas, esse modelo, eu vou falar um pouco dele, é tão completo que ter tido a chance de estudar ele, fazer um projeto tão completo nele, me capacitou para entender muitas outras coisas em outros contextos. Qual que era a ideia? A ideia é o seguinte, eu já discuti em outros vídeos com vocês sobre a melhor teoria de partículas que a gente tem, que é o modelo padrão, e o modelo padrão é baseado em grupos de simetria. Aqui eu não vou me preocupar tanto em explicar os conceitos em si, eu quero que vocês tenham as ideias em mente, o que é o importante. Esses grupos de simetria, o que eles fazem? Eles vão te dar os ingredientes necessários para você organizar combinar suas partículas, que são os bloquinhos, né, fundamentais da teoria, de forma que essas coisas sejam invariantes em relação a esses grupos de simetria. Se eles são invariantes, você vai escrever o que a gente chama de lagrangiana, e você vai ter um método para sair dessa coisa para predições, certo? E isso é baseado nas simetrias da sua teoria. E o que acontece? O modelo padrão tem o seu grupo de simetria, e você pode fazer as contas e fazer suas predições para o modelo padrão. Porém, entretanto, todavia, o modelo padrão deixa a desejar em algumas coisas. Por exemplo, se você pegar qualquer lagrangiana e você pegar essa teoria e olhar ela e for letrado em física de partículas, você vai saber identificar se existe um termo ali, que é o termo de massa da partícula ou não. Ou seja, existe um parâmetro, que você vai ler ali, que vai ser a massa da partícula. Isso está relacionado com o bóson de Higgs. Eu vou deixar aqui
uma lagrangiana um termo de massa, só para vocês terem ideia, circular o que é a massa ali, vai ser intuitivo, chama m. Então vocês podem ver o que eu quero dizer com isso, vocês olham isso, você sabe que tem um termo de massa ali. O mecanismo de Higgs, né, o bóson de Higgs, o papel dele é sair de uma lagrangiana que não tem esse termo de massa e gerar ele depois. Esse é o mecanismo de geração de massa das partículas, é isso que a gente quer dizer. Existe um mecanismo pelo qual, quando você insere esse campo, essa partícula na sua teoria, ela eventualmente vai te gerar um termo desse daqui, que é um termo de massa para sua teoria, ou seja, suas partículas vão adquirir massa. E um dos problemas do modelo padrão é que se você seguir o protocolo desse mecanismo, sem modificar nada a teoria da forma que ela foi concebida, você nunca vai obter um termo de massa para neutrinos. Então, o que isso quer dizer é que a predição do modelo padrão é que neutrinos não teriam massa. E isso é um problema, a gente sabe que eles têm massa, a gente tem dados de oscilação de neutrinos, isso tudo só acontece se eles forem partículas massivas. Então, nesse contexto, a gente precisa estender o modelo padrão. E uma forma de fazer isso é adicionando mais partículas, só que só adicionar mais partículas não é suficiente, porque lembra que eu falei para vocês que vocês têm que respeitar um monte de regras associadas com as simetrias da teoria? Então, no geral, adicionar partículas está também relacionado a aumentar esse grupo de simetria, aumentar a simetria da sua teoria, colocar mais ingredientes lá e fazer predições a partir daí. O modelo que a gente estudou é um modelo que é um dos melhores, assim, mais motivadas extensões do modelo padrão, chama modelos de simetria de mão esquerda e mão direita. Não vou entrar na discussão do que é mão esquerda e mão direita, são coisas complicadíssimas. E se vocês querem ver um pouco disso em mais detalhe, eu recomendo que vocês deem uma olhada, abram esse livro, vocês podem não entender nada, mas abram. Se vocês querem entender melhor sobre o mecanismo de Higgs, eu vou deixar um print de um livro aqui para vocês verem essas coisas e notarem como é preciso investir tempo para entender esses negócios, não é simples, tá? E aí, o que acontece? Nesse modelo de simetria de mão esquerda e mão direita, você consegue inserir ingredientes ali, você insere mais neutrinos, por exemplo, você ainda tem outras interações ali, e essas outras interações vão proporcionar meios de você testar essa teoria, porque você pode produzir essas partículas novas por meio dessas outras interações, e eu vou me ater aqui a um conjunto de partículas extras que você coloca aí, que são exatamente iguais aos neutrinos, mas são mais pesados. E aí aqui a gente tem um mecanismo muito famoso na minha área de física de partículas focado em neutrinos, que chama mecanismo de Gangor, porque se você usar os seus mecanismos de geração de massa ali, calcular nessa teoria estendida e você fizer a conta, você vai ver que você vai explicar a geração de massa de neutrinos e por que neutrinos são tão pequenos, são tão leves. Pequenos não, mas são tão leves. Pequenos também, mas enfim. Por quê? Por que chama mecanismo de Gangorra? Porque quando você faz a conta, você vai ver que o parâmetro que está relacionado à massa do neutrino vem dividido pelo parâmetro que está relacionado com a massa desse cara mais pesado. Então fica meio que uma gangorra. Um é leve porque o outro é pesado. Então você fica naquela situação que você provavelmente já deve ter passado e é muito incômoda de brincar com seu amiguinho e fica de castigo lá em cima. Então, os neutrinos meio que talvez estejam nisso eternamente. E então, essa extensão do modelo padrão te daria um meio pelo qual você poderia testar, né? Você poderia gerar essa massa dos neutrinos se essas partículas estiverem por aí. Qual que é a proposta no geral, né, de um modelo novo? Um modelo novo, ele não resolve um problema só, ele vai acabar interferindo em diversas coisas, você vai ter diversas predições, e você tem que tomar muito cuidado se você não está prevendo algo que já está excluído. O que eu quero dizer? É a mesma coisa que, sei lá, você fazer um experimento assim. Tem uma teoria nova da gravidade que diz que se eu soltar uma bolinha, ela sobe. Isso está experimentalmente errado, certo? Você pode fazer esse teste várias vezes, a bolinha não vai subir. Então é isso que eu quero dizer com o seu modelo não pode fazer uma previsão que já está em conflito com os dados experimentais vigentes ali, né? Que a gente tem conhecimento até ali. Esse primeiro estudo que eu falei que tem 60 páginas, a gente fez uma revisão de todos os limites que podia dessa teoria. Por isso que ele é tão longo, a gente olhou todos os tipos de sinais que poderia dar para um cenário particular da teoria e fomos fazendo isso. Então nesse meio termo, assim, nesse meio tempo eu fui calculando tanta coisa, calculando observável aqui, e aí leva a teoria para a segunda ordem, faz cálculo de loop, usa a ferramenta, usa o fine calc, aprende a usar essas coisas e vai, e foi assim, extenso. Eu era muito imaturo, estava nesse processo de aprendizado todo, então foi muito importante em termos de criar caráter, vamos dizer assim. Foi importante passar por esse processo, mas foi muito frustrante o resultado, certo? Assim, não o resultado, mas a recepção.
Mas ao longo prazo eu fui vendo quão importante isso foi em termos de retorno para esforço. Eu saí daquele paper capacitado a escrever qualquer outro que eu tivesse interesse. Então ali eu saí de uma pessoa que não tinha as ferramentas, nem a criatividade, nem as ideias, e terminei esse artigo capacitado com as ferramentas. Então, depois desse artigo, eu tinha as ferramentas para explorar minhas ideias. E isso foi o primeiro ponto crucial. Dominar as ferramentas necessárias. Entender que quanto mais ferramentas você tiver, mais importante vai ser, mais fácil vai ser você explorar suas ideias. Então, é muito complicado quando você tem aquela ideia e não consegue testar ela, não consegue ver se ela faz sentido. Conforme você vai trabalhando e criando uma bagagem de ferramentas, você vai sendo mais capacitado a testar se ela faz sentido. A testar rapidamente se ela faz sentido, para você não investir seu tempo em coisas que no fim das contas não vão levar em nada. Professor tem uma habilidade absurda nisso, porque já passaram tantas vezes por esse processo que se torna natural. Eles já têm essas ferramentas todas. E isso me leva ao nosso segundo trabalho. Porque o que é o cerne da questão aqui? Lembra que eu falei que tem um neutrino mais pesado e o neutrino normal? Esse neutrino mais pesado, uma maneira de você ver se existe esse mecanismo, né, de gangorra é achar esse cara mais pesado. E essas buscas, né, por ele ser mais pesado, essas coisas todas, esses processos todos desse modelo, no geral, o pessoal explorava eles a altíssimas energias. Então, existe uma maneira de você produzir esses caras lá no LHC, você pode depois procurar como que eles decaem, quais sinais que eles deixam, e o pessoal buscava por esse tipo de coisa. Ou seja, a energias bem altas. Não tinham buscas em energias menores. E o que a gente notou foi o seguinte: será que a gente consegue olhar para esses caras em experimentos de neutrinos usuais? A gente não vai olhar experimentos de partículas de altíssima energia do LHC que tem outros propósitos? Será que a gente consegue usar experimentos que estão procurando já para esses caras no âmbito de experimentos de neutrinos, só que propõe um teste novo que teste esse modelo que a gente está estudando? E aí que veio o pulo do gato, assim. Existe uma busca experimental muito extensa por esses caras mais pesados, e eles são produzidos por uma maneira. Essa maneira vem também do processo de geração de massa. Se você fizer essas contas, você vai ver que existe um portal, que eu quero dizer, um portal, uma interação praticamente, que vai conectar o seu neutrino mais pesado com o seu neutrino leve, e você poderia ver alguns sinais deles em experimentos de neutrinos. Só que nesse modelo de simetria de mão esquerda e mão direita, existe um portal adicional. E o que a gente fez foi, cara, se a gente conseguir achar uma região, né, achar uma possibilidade de que esse portal adicional domine sobre o primeiro, sobre esse que já está sendo explorado, todas essas buscas que já foram feitas poderiam ser reinterpretadas, reanalisadas no contexto desse portal novo. Isso seria um teste direto de outra parte desse modelo, em um outro nível de energia, em um outro patamar. Seria um teste novo. E foi isso que a gente fez. A gente perseguiu essa ideia, a gente calculou se isso era viável, se era viável ter essa dominância alternativa dos portais de produção, concluiu que sim, refez as análises todas e submeteu esse paper novo. E aí foi muito bem recebido. É um limite novo na literatura, é uma análise nova para um modelo que já estava sendo extensivamente estudado, um modelo muito motivado. Esses dados já estavam disponíveis há algum tempo e a gente teve essa ideia criativa de reanalisar eles num contexto diferente, e foi por isso que esse paper foi bem recebido, foi uma ideia nova nesse sentido. Aí agora eu vou contar para vocês uma história de como foi a parte de recepção desse artigo, porque eu tive a chance de terminar ele por volta do início do meu intercâmbio. Então, quando eu estava no exterior, quando eu estava visitando o Fermilab, que é o laboratório de partículas que eu já falei em outros vídeos aqui também, eu tive a chance de ir para South Dakota num workshop e visitei, inclusive, lá, desci embaixo, underground, né, fui para baixo da terra, conhecer o detector Dune, que é um dos experimentos de neutrino que tem muita promessa positiva aí de descoberta, mas isso é assunto para outro vídeo, mas eu vou deixar algumas fotos aqui descendo a mina. Mas esse experimento, esse workshop, as pessoas que estavam lá eram, no mínimo, assim, o grau mais próximo, alunos de um dos caras que propôs o modelo que eu estou estudando. E alunos, esse cara que propôs o modelo é antigo, os alunos dele já eram professores, então além desse cara que propôs o modelo, ali está toda a primeira geração de alunos dele, já tinha os alunos dos alunos deles, porque os alunos deles já eram professor, e os alunos dos alunos já eram pós-doc. E eu tive a chance de falar desse artigo para uma audiência
que vieram da fonte de quem criou esse modelo, um dos criadores desse modelo, uma das primeiras pessoas a propor ideias nesse modelo. E essa experiência para mim foi extremamente importante, foi extremamente desafiador, foi uma palestra diferente, sabe? Você tá falando com pessoas sobre o modelo que, cara, eles tiveram a chance de escutar, falarem disso, da pessoa que criou isso, de uma das pessoas que criou isso, falar para eles diretamente. Todos ali tinham uma tese de mestrado ou doutorado nesse modelo aí, já tinham feito várias coisas. E foi ali que eu vi que realmente tipo, a gente tinha acertado alguma coisa, porque as pessoas acharam muito legal, foi muito bem recebido. Eu tive a chance também, depois de ir nesse workshop, em apresentar o mesmo trabalho. Vou deixar aqui algumas imagens na Alemanha, num outro workshop, e também levou a discussões bem interessantes, as pessoas acharam bem curioso. E recentemente esse trabalho foi adicionado na lista do review de partículas como um dos bounds a serem considerados por qualquer pessoa que queira vir a fazer um teste nesse modelo, né? Porque tem que levar esse limite que a gente achou aí em consideração. Então, assim, é uma ideia que surgiu de exposição. Eu acredito que criatividade vem de exposição. Eu acho que esse artigo não teria acontecido se o primeiro não tivesse acontecido, e foi uma questão assim de muita exploração. A gente foi tendo ideia atrás de ideia, ideia atrás de ideia, e cada uma que funcionou tiveram 900 que caíram fora, sabe? Então é uma história muito simbólica para mim, é uma história que foi a primeira vez que eu tive que eu contribuí na criação de uma ideia, e por sorte ela acabou dando certo. Então, é um aviso para vocês aí, né, de ficarem atentos enquanto vocês estão no processo de aprendizado sobre o processo em si, não só ficarem imersos ali tentando aprender as coisas, mas sem se questionarem o porquê que vocês estão aprendendo e por que estão te ensinando assim e por que não dá para fazer de outro jeito. Isso dá muito trabalho e você muitas vezes vai descobrir que o jeito que as pessoas vinham fazendo é o jeito mais esperto, só que uma vez você vai achar alguma coisinha ali e vai talvez fazer um trabalho diferente, um trabalho legal que vai ser uma contribuição diferente para a literatura, uma adição aí diferente. E isso vem de prática, de exposição, de muito esforço, muita leitura, dominar as ferramentas básicas, e vem com tempo, experiência, amadurecimento e enfim. Queria deixar esse relato aí, contar esse caos aí para vocês. Eu acho que é uma história bem legal da minha parte mais criativa, da minha parte mais de trabalho mesmo, né, de pesquisa, como que é esse desenvolvimento acadêmico, e ter tido a chance, né, de comunicar com essa audiência ainda. Imagina como eu estava me sentindo falando com essas pessoas. Eu acho que é uma historinha legal aí. Posso trazer mais de outras coisas se vocês tiverem interesse, deixem aí nos comentários, e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.